Hécate, pré-cristã, pré-olímpica, pré-titânica. Árvore do mundo, plantada na Ásia Menor, guardiã do portão dos mundos, portadora das chaves para os 3 reinos, mãe sentada, considerada nojenta, leões ao seu redor. Ama adotiva de tudo que é jovem, monte feminino de atributos grandes e gordos. Amante cruel e irracional de reis do milho mortos, crianças sacrificadas, machos templo castrados. Você deslizou para a Grécia após a queda de Troia. Hécate Enódia, descendo da Tessália, liderando a horda de fantasmas furiosos, plantou-se na encruzilhada. Sua tocha começou a soltar fumaça, então se acendeu. Era meia-noite, mas de repente parecia meio-dia. Árvore mundo, Hécate. Suas raízes alcançaram o inferno, a altitude mais baixa para sugar o poder dos mortos enterrados. Comedora de sujeira, deusa das trevas, sombriamente silenciosa, mastigando cadáveres, Hécate, propiciada com incenso de gordura de cabra, fezes de babuíno, alho, homenageada com cachorros eviscerados e rituais de lixo. Hécate, em sua coroa de folha de carvalho, sacudindo os cabelos de serpente. Ao seu redor, cães infernais uivando, afiado e estridente. Entre os prados tremem, as ninfas do rio gritam, suas águas correm de volta para o leito do riacho e mergulham amedrontadas em suas próprias fontes. Com as bruxas, eu danço ao seu redor, nua, com colar de serpente, cabelo ao vento, sangue nos braços. Bruxas enlouquecidas por sexo, com dentes e cabelos postiços, garotas gloriosamente pornográficas, mexem o caldeirão de coisas estranhas, feias, jogam uma salada mágica recolhida no cemitério, uma poção com poder de atrair bebês aos gritos, à existência ou lançá-los uivando daqui. As bruxas se agarram em você, Hécate, árvore mundo, agite, faça tremer em seus galhos os planetas suspensos, como frutas raras e frágeis. Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hécate. Esse poema que eu acabei de ler para vocês é do livro The Rotting Goddess, e que em português significa deusa podre, né, do autor Jacob Rabinovitz. Espero ter pronunciado certo. Na verdade, é um livro que tenta ser acadêmico, ao mesmo tempo dá para perceber que o autor tem um pezinho ali na bruxaria e tem um trabalho com Hécate, talvez. E isso não é muito bem visto, às vezes, na academia, porque a pessoa acaba envolvendo, então, a prática dela pessoal com a parte acadêmica. Óbvio que tem muitas pessoas que estão estudando e que, por isso, né, porque gostam, mas aí tem essa crítica, inclusive da Sarah Iles Johnston. Eu lembro ela fazendo uma crítica a esse livro, da parte mais realmente acadêmica aí nesse sentido, né? Porque não tem tantas fontes vozes da minha cabeça ou fonte Arial, o autor traz. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um livro muito interessante, porque ele fala, então, sobre a deusa podre, né? Como que a bruxaria tem sido estudada, como Hécate tem sido vista, e ele começa o livro com esse poema. E aí começa bem legal, mas tem umas partes meio impressionantes, né? Acho que vocês sentiram aí. Eu acho interessante que esse poema, ele é dividido em basicamente 3 partes. E ele fala um pouco dessa história de Hécate e como ela se apresentou em essência e como a humanidade lidou com isso. Então ele logo já começa que Hécate é pré-cristã, pré-olímpica, pré-titânica.
Ela é antes de todas essas fases, então, né? Ela é a fonte, a alma cósmica do universo, se a gente for olhar para os oráculos caldeus. Não que o autor do poema falou isso, né? O Jacob não falou isso diretamente, mas é que ele coloca Hecate como a árvore do mundo. Eu não estudo muito essa parte de hermetismo e tal, mas eu lembro que tem a ver, né? Não hermetismo, nossa, gente, tô falando besteira aqui, mas cabala, enfim, essa parte eu realmente não tenho conhecimento, mas eu sei que tem essa questão da árvore, né? Da árvore do mundo e tal. E a árvore do mundo plantada na Ásia Menor. Então aqui ele começa falando um pouco dessa origem de Hecate, lá na Ásia Menor. Provavelmente o que eu entendi que ele quis dizer aqui da deusa Cibele, principalmente que ele fala que ela está sentada, uma deusa mãe, né, com atributos gordos, grandes, com os leões ao seu lado. Se vocês verem no livro da Sorita, eu não lembro qual que é, acho que é Hecate Liminal Rites, não tenho certeza. No começo do livro ela vai apresentando todas as imagens de Hecate ao longo da história, mas antes de Hecate ser conhecida com esse nome, tem várias teorias de deusas que poderiam ter sido Hecate antes, né? Que se transformou, entre aspas, em Hecate. Uma delas é a deusa Cibele. Mas nada a gente tem 100% comprovado, né? Se a gente for pensar de uma forma mais acadêmica, a gente pode olhar algumas coisas ali, não é tudo preto e branco, tipo, Hecate, Cibele virou Hecate, ou a deusa Enódia também, que ele cita mais pra frente. Então, é interessante a gente conhecer as deusas, tudo, mas eu também gosto de lidar com os fatos, né? Mas eu vejo sim essa questão da deusa Cibele sendo, ao mesmo tempo, ela é uma deusa independente, ela tem a sua história, tudo, né? Continua sendo honrada, não tanto quanto Hecate, mas ela é como se fosse outra deusa, mas elas compartilham alguns atributos e Hecate surgiu ali mais ou menos naquele período. Também tem os leões, mas os leões têm ligações com várias outras deusas, né? Então não tem como a gente afirmar nada. E aí ele começa a falar um pouco, né, de como a Cibele, né, que seria essa Hecate pré-titânica, pré-olímpica, pré-cristã, ela era vista e como os reis cultuavam, crianças sacrificadas, né, eles falam também dos templos. E depois, aí parece que fica tudo distorcido, né, como que essa árvore do mundo surge e aí ela é a mãe, a deusa mãe e a grande mãe, né, e depois é dessa forma. E aí ele vai para a segunda parte que ele fala quando Hecate desliza para a Grécia após a queda de Troia, como Hecate Enódia, vinda da Tessália. Né? Tessália é uma parte que eu gosto muito porque tem a bruxaria tessaliense e tudo. E daí lá ela começa a se ligar então com os fantasmas. Eu gosto muito dessa parte que ele fala que Hecate se plantou na encruzilhada, a sua tocha começou a fazer fumaça e ela acendeu. E a luz foi tão forte que era meia-noite, mas se tornou meio-dia. Aliás, eu tive que fazer algumas alterações no poema, gente, porque em inglês, então eu traduzi e coloquei um pouco assim para fazer mais sentido. Eu acrescentei, por exemplo, nesse ele fala só fazendo noite ao meio-dia, então eu coloquei de outra forma para ficar mais claro, né? Que de repente era de noite, mas com a luz da tocha dela parecia até de dia, mostrando o poder de Hecate mais uma vez. E aí tem essa questão que ela é a árvore mundo, suas raízes se conectaram com o submundo, com os mortos. E aí ela foi chamada de comedora de sujeira, deusa das trevas, que ela mastiga cadáveres, né? Toda a ligação de Hecate com os mortos. Ele até fala dos rituais de cães eviscerados, né? Do sacrifício de cães, rituais de lixo pelas oferendas de lixo a Hecate. E depois ele entra na terceira parte. Engraçado que toda vez que ele entra na parte, ele mostra então o poder de Hecate em plenitude, em essência, puro, e de repente como a humanidade tratou. E aí ele fala que Hecate vem com sua coroa de carvalho, de folhas de carvalho, sacudindo os cabelos de serpente, com os cães, uivando. Ela é tão poderosa, né, como a gente viu no início, ela é uma deusa pré-titânica. Isso é muita coisa. Então, quando ela chega, tudo se agita, né? Os prados tremem, as ninfas gritam, a água corre de volta para o leito do rio, todo esse medo, mas ao mesmo tempo as bruxas dançam ao redor de Hecate. E aí depois quando ele começa a falar bruxas enlouquecidas por sexo, com dentes, cabelos postiços, eu lembrei muito do jeito que as bruxas são retratadas, né, na cultura pop,
nos filmes, ou como aquela bem clássico, né? Por isso que eu tô falando disso no episódio sobre a bruxaria. Tem aquela bruxa toda. Duas coisas, né? Se a gente for olhar a visão das bruxas. A bruxa é aquela mulher velha, mas feia, toda enrugada, cheia de verrugas, com aquele chapéu, cabelo e tal, e dá aquela risada estridente, assim, e ela é má, né? Ela gosta de raptar as criancinhas, essa seria a bruxa no imaginário popular. E depois tem a outra bruxa, que é uma bruxa sedutora, sexy, jovem, bonita. Todos esses, é por isso que ele fala gloriosamente pornográficas, né? Com dentes, cabelos postiços, mexendo no caldeirão ali. E tem essa questão ao mesmo tempo de algo, nossa, do cemitério, fazendo uma poção para os bebezinhos, né? E depois eu gosto do finalzinho que ele fala, né? Eu vou até falar de novo. As bruxas se agarram em você, Hecate, árvore mundo. É interessante essa questão de se agarrar, porque ela é a árvore mundo, né? Mas depois ele fala: agite, faça tremer os seus galhos, os planetas suspensos, como frutas raras e frágeis. Hecate agita todo o universo. Aqui eu vejo no geral, então, Hecate como a anima mundi, a alma do universo. Hecate em sua essência. Então, por isso que eu comecei com esse poema. É muito interessante, toda essa... Do jeito que ele traz essa história da deusa e como ela foi vista ao longo do tempo. E hoje a proposta, então, é falar sobre Hecate e a sua ligação com a bruxaria. Todo mundo fala Hecate, rainha das bruxas, não sei o quê. Mas como que Hecate se tornou a rainha das bruxas? Como, quando e por quê? Então, duas coisas que eu vou me basear principalmente nesse episódio é nesse livro que eu já citei, The Rotting Goddess, do Jacob Rabinowitz, algumas coisas que ele traz, e também num capítulo que a Sarah Iles Johnston traz no Hecate Soteira. Na verdade, é bem legal esse capítulo, porque fala exatamente disso. Deixa eu até ver o nome dele aqui. Agora eu fui olhar os capítulos, eu jurava que tinha um capítulo que chamava Como Hecate se tornou a Rainha das Bruxas. Mas, na verdade, fala mais da ligação de Hecate com a magia. Só que, então, tem um capítulo, né? Hecate, Teurgia e a Magia, Hecate e a Magia. E também tem um capítulo que ela fala sobre a Senhora da Lua e a ligação de Hecate com a liminaridade e tudo. Então, na verdade, o que eu vou falar para vocês é um geral desse livro. Agora, olhando bem, eu tô pensando, assim, que são coisas que eu pensei durante a leitura sobre a ligação de Hecate com a bruxaria, o que explicaria isso e quando ocorreu e tudo. Então, seria a minha referência a esse livro no geral mesmo. Então, essa ideia geral, né, que a Sarah Iles Johnston traz no trabalho dela é que Hecate tem essa ligação com a liminaridade, com os pontos liminais. Em algum ponto aí a gente vai se aprofundar em cada coisinha, tanto que quando a gente tinha a comunidade, né, Caverna de Hecate, quem participou lembra que eu tive uma aula que eu fiz com vocês falando sobre os daimones. Então, aí se a gente for entrar nessa parte dos daimones, que tem a ver com essa ligação também de Hecate com a bruxaria, aí já é outra história, por isso que eu vou tentar resumir aqui, né, em vez de destrinchar cada coisinha. Mas Hecate tendo a ligação com a liminaridade e também os daimones, ao contrário de demônios, na verdade tem sim a origem, as palavras têm origem, mas desconecta um pouco do conceito que você tem de demônio para poder entender, né? Por isso que eu gosto de usar a palavra daimones mesmo, é a palavra original. Eles não têm essa questão de bem ou mal inerente como seria anjos e demônios pós-cristianismo. E sim, os daimones seriam seres intermediários entre os deuses e os humanos. Então, eles não são humanos, também não são deuses. Eles ficam ali no meio. Quem fica também no meio, quem rege esses liminais? Hecate. Então, consequentemente, Hecate rege os daimones. E os daimones, eles atuam ali, tem várias coisas, né? Os daimones é uma palavra muito geral, eu até coloco no meu livro Bruxaria Catina, eu falo um pouco deles. Mas era usado para muitas coisas, por isso que eu estou falando de forma geral, são seres intermediários. Isso é uma coisa geral que a gente pode entender e concluir disso. E aí, eles atuam, eles são
neutros, né? Por natureza neutra. Tem os bons, né? O Agathos Daimon, e aí já é outra história também, que eles honravam, que seria o bom Daimon. E daí começa essa divisão aí, os filósofos, tudo. Por isso que eu falei que é uma coisa muito profunda e só esse estudo sobre os daimones já é outra história. Teorizando, né? Como que os daimones atuam, até que tem essa ligação deles com a divinação, porque como eles fazem essa ligação das coisas intermediárias, eles acabam conectando os deuses com os humanos. E eles ajudam nesse processo. Então, por que seria algo ruim, inerentemente ruim? Depende, né? Depende do que está acontecendo ali, depende o que houve. Mas, no geral, eu vejo como algo bastante neutro. Eles só estão intermediando as coisas. E a Lua sendo vista como um ponto liminal, né? Entre os humanos e a Terra e o céu, na verdade. A gente pensando no Sol, como então representando, por exemplo, os deuses, né? Só estou fazendo uma ideia só para vocês entenderem. O Sol seria os deuses, né? Eles estão no mundo superior, mas a luz deles chegam aqui pra gente. Eles aquecem e iluminam o nosso planeta e permitem que a vida aconteça. Sem o Sol não teria vida, certo? E nós estamos aqui na Terra, a Terra representando os humanos. A Lua é intermediária entre o Sol e a Terra. Ela fica entre, quando a gente olha para o céu, a gente vê isso, né? A Lua é uma intermediária entre o Sol. E a Lua, ela não tem essa luz própria, ela reflete a luz do Sol. É como se ela pegasse essa luz do Sol e deixasse de forma mais palatável para nós. Porque se você não pode ficar olhando para o Sol direto, né? A gente sabe muito bem, não pode ficar olhando para o Sol. A gente não dá conta, é muita coisa, seriam os deuses. E a Lua, para a luz da Lua, a gente pode olhar. É esse intermediário. Então, aí eles passaram a acreditar que os daimones também têm uma natureza intermediária. Por isso, eles vivem na Lua, no reino da Lua, não literalmente na Lua, né? Mas eles são da mesma substância, eles têm essa mesma essência de liminal. Por isso que não é bom nem ruim. No meio disso tudo, então, surge a ligação de Hecate com a Lua, com os daimones. A ligação de Hecate com a Lua, embora muitas pessoas achem que é muito antiga, não é tão antiga assim, ela é mais tardia, né? Eu não sei exatamente quando aqui, mas a Sarah Johnston daí, ela fala sobre tudo isso no livro, contando sobre essa questão de intermediária, de guia também, né? Por estar nos liminais, portadora das chaves. E aí tem muitas coisas que surgem, né? Até a questão nos oráculos caldeus, Hecate como transmissora das ideias, mas tudo partindo desse princípio da intermediária, né? De ser uma intermediária. E aí a autora até traz que é difícil saber se os daimones ficaram conectados com a Lua por causa de Hecate ou se Hecate passou a ser conectada com a Lua por causa da ligação dela com os daimones. Então tudo ali se mistura, mas tudo tem a ver ao mesmo tempo. E aí por que isso tem a ver com a bruxaria? Bom, quando você realiza um feitiço, uma magia, qualquer coisa, você precisa dessa ligação com a liminaridade. É assim que as bruxas viajam, né? Tinha até a questão das bruxas voarem e aqueles ungüentos de voo e tudo. Então a bruxa, ela é aquela que viaja entre os mundos, se a gente for olhar. A gente está aqui nesse mundo, mas ao mesmo tempo a gente se conecta com outros. Então essa liminaridade é importante para a bruxa. Faz parte também da essência da bruxa. E aqui eu tô falando feminino, gente, mas entendam como qualquer pessoa, independente de gênero, né? Só tô usando essa palavra para representar mesmo. E também é interessante para as bruxas, para os magos, né? Que eles tenham então comunicação com esses seres intermediários que vão ajudar a fazer o feitiço ser efetivado. Eles vão carregar a magia, ou seja de baixo para cima, né, no caso da divinação, ou seja de cima para baixo que a gente tá fazendo a magia. Não tem aquela frase lá, assim como eu lembro mais em inglês, né? As above, so below. Assim como é em cima, também é embaixo. Então tem essa ligação. Hecate seria essa ligação
Ela, ao mesmo tempo que ela guia essa ligação, ela é a própria ligação, por isso que ela é a própria chave, ela é o próprio caminho, ela é o próprio portal. Então é bem mais complexo só da gente imaginar uma deusa com uma forma física, né? Também se apresenta assim, mas se a gente for pensar de uma forma mais complexa, Hecate também é tudo isso. Pois voltando então a esses seres intermediários, é interessante que as pessoas que praticam magia tenham uma boa conexão com eles. E, consequentemente, para poder se conectar com eles, a gente precisa da rainha deles, da pessoa que está no comando, Hecate, né? A que está acima de tudo, a mais alta, né? Hecate tem até epítetos que falam que ela é a mais alta, a mais manifestada, a maior deusa. Até Zeus honrou ela acima de todos os outros deuses. E como que a gente pensa, de repente, uma deusa que foi tão limitada e fala, a deusa dos fantasmas. E pronto, acabou. Ou às vezes, quando a gente lê livros de mitologia grega, nem citam Hecate. Né? Até eu entendo por quê, porque ela veio da Ásia Menor, mas se a gente for pensar em toda essa importância de Hecate, pensando na liminaridade, poxa, ela é uma deusa muito importante. E é assim que eu a vejo. Ela rege todo o universo, até que, trazendo de volta o poema que eu falei para vocês, que Hecate é a árvore mundo, ela agita, faz tremer os galhos, ela faz tremer os planetas suspensos. Então, ela é muito maior do que aparece à primeira vista. Então, é por isso aí que surge essa ligação de Hecate com a bruxaria. Eu falei mais da parte do livro de Hecate Soteiras, das ideias que eu acabei tirando dele, né, da Saraios Johnston. E aí no outro livro que eu citei, The Rotting Goddess, o Jacob ele se propõe então de falar, que ele fala então que os estudos anteriores, as pessoas tinham uma tendenciosos, né? As pessoas que estudavam bruxaria, na verdade, não levavam tão a sério, segundo ele. Mas é aí que começa o problema dos outros críticos, porque se ele está falando da parte acadêmica, ele tem que citar fontes, ele tem que dar os argumentos e tudo, né? Então, não que seja ruim o livro, mas ele precisava substanciar melhor. Quando a gente fala da área acadêmica, a gente precisa mostrar, né, ciência. Mas ele se propõe, então, falar de estudar Hecate e a ligação dela com as bruxas por um período de 1.200 anos, né, de Homero até o período dos papiros mágicos greco-egípcios. Antes eu falava papiros mágicos gregos, mas eu descobri que tá mudando essa nomenclatura, porque eles também têm, é muito misturado ali com os papiros egípcios também. Então, greco-egípcio é melhor, um termo melhor. Por isso que eu passei a usar assim. E também esse autor ele se propõe a falar um pouco sobre como Hecate, então, foi demonizada e toda a mitologia, a história dela, ligada com o mal, né, pós-cristianismo, principalmente, e como essa questão da bruxaria veio junto, e a questão das bruxas sendo vistas dessa forma, depois teve Inquisição, e tudo que a gente viu e ainda vê, de certa forma. Ainda tanto preconceito e tanta ideia que na verdade não é bem assim, né? As pessoas acham que tornam algo muito místico para ser, ai, que legal, parece um filme. Eu até vi o autor Jason Miller esses dias, ele postou um vídeo no YouTube que eu achei o máximo, que ele falou: "Não estamos num filme de terror". Porque as pessoas realmente acabam sendo muito supersticiosa. Quando você tá na bruxaria, a gente tem que deixar de lado essas superstições, senão você vive com medo, né? Que ele tava falando que a pessoa tem medo de ir no cemitério. Ele falou, gente, quem não pratica bruxaria, magia, vai no cemitério tranquilo, não acontece nada. Não tem espírito seguindo, puxando o pé de noite. Porque você que entende que vai acontecer alguma coisa. Esse medo, eu já falei disso antes, né, gente? Sobre o medo que acaba gerando as coisas. Então eu achei bem engraçado que ele falou: você não está num filme de terror. A gente tem que separar a fantasia da realidade. As coisas são menos, às vezes, até menos bonitas e legais quanto pareceria, né? Quando a gente vê a bruxaria lá no Harry Potter, na Sabrina, não é realidade aquilo, é ficção. Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Mas voltando aqui para o tema, falando desse livro que eu comentei com vocês, The Rotting Goddess, do Jacob Rabinowitz,
Então ele fala de toda essa história que eu falei para vocês, né? Eu não vou repetir de novo aqui, dessa questão de Hecate lá na Ásia Menor e depois na Grécia, como que ela foi se conectando com a bruxaria aos poucos, com essa questão da liminaridade. E a gente pensar que não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, e sim que foi uma construção. Toda a história de Hecate, né? Ela começa lá na Ásia Menor, antes do ano 8, aliás, do século 8 antes de Cristo, né? A gente nem sabe quando que começou, porque essas origens de Hecate são muito incertas. A gente tem bastante evidências de Hecate sendo honrada lá na Ásia Menor, mas a gente não tem nada 100%, né? Muitas coisas se perderam. Mas aí a gente sabe que no século 8, ali, 7 antes de Cristo, a Hecate aparece pela primeira vez na literatura grega, na Teogonia de Hesíodo, né? E aí a gente já vê como que Hecate é vista. Aliás, quem está fazendo comigo o curso As Chaves de Hecate, a gente já estudou sobre a teogonia lá, né? Como que Hecate é vista. E eu gosto muito desse texto, porque seria essa forma mais crua, então, quando Hecate chega na Grécia. Como que era? Bem diferente depois, então, da ligação dela com a bruxaria, né? Até o Jacob, ele fala, então, no The Rotting Goddess, que Hecate só começa a passar, ter ligação com a bruxaria ali, ou com essa parte mais demônica, né? A partir do século V, antes da Era Comum. Então, lá depois que ele já fala que já fazia 200 anos que tinha sido apresentada a teogonia, e de repente, na Hecate não tinha nenhuma associação com coisas, entre aspas, demônicas, e aí ela começa a ser introduzida. Eu já vi alguns autores falando, não sei se é esse autor, não vou lembrar qual autor especificamente, mas essa ligação de Hecate com a bruxaria também surgiu muito quando ela se mistura com a deusa Enódia, que eu já citei, que vem lá da Tessália, que a Enódia é conhecida por ser uma deusa das bruxas lá. Até é dito que às vezes a bruxaria começou lá, com essas bruxas. Então acaba se misturando ali, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas várias coisas foram acontecendo. E aí começa essa demonização e esse medo dos mortos, da bruxaria e tudo junto, né? Assim, só piorando. Agora que começou a melhorar, mas por muitos e muitos séculos, até começando com o cristianismo, aí só foi ladeira abaixo mesmo. Até símbolos de Hecate que eram muito antigos, um exemplo muito claro é o cão, né? O cão era se você olhar assim e estudar as deusas, e por que que o cão é um animal delas, ele tem muita ligação com a fertilidade, com essa parte mais da criança, e tanto que as deusas Corotrofos, que são as deusas nutris de jovens, que até eu vou falar no livro As Faces de Hecate, eu vou falar tudo isso, então vocês vão poder aprofundar mais nessas coisas que eu tô falando, tanto de Enódia, tem um capítulo sobre Enódia, tem um capítulo sobre Corotrofos, que eu vou aprofundar em cada uma dessas coisas. Mas o cachorro é um símbolo muito ligado com as deusas das crianças, então não tinha esse significado que depois passou a ser de um animal terrível e também ter sacrifícios de cães a Hecate. Então o cachorro passou a ser um símbolo dos fantasmas, dos espíritos da horda que acompanha a Hecate. Nesse sentido, quando ela passa a ter essa ligação com a bruxaria, até a deusa Enódia também tinha ligação com os cães, com a encruzilhada, com a noite, com o cavalo também era outro animal que ela tinha bastante ligação. Então acaba tudo se misturando ali e as coisas vão mudando um pouco para ter esse simbolismo mais demonizado mesmo. O que eu particularmente não considero nem bom nem ruim, simplesmente é o jeito que as pessoas tratam e veem a ligação com Hecate, com a bruxaria. Eu acho incrível, assim, faz todo sentido. E aí, ainda falando dessa história, né, se a gente for ver Hecate sendo chamada para participar de práticas mágicas, eu vejo como um grande marco os papiros mágicos greco-egípcios, que eu já citei aqui. Então, lá tem vários feitiços, rituais, amuletos, várias fórmulas mágicas que envolvem Hecate. Então, isso fica bem claro que Hecate participa do processo mágico. Mas não só Hecate, muitos deuses, né? Mas Hecate acaba sendo bem presente nessa parte também, nas tábuas de maldição, que eu também vou falar no livro As Faces de Hecate. Então a gente vai vendo toda essa história. Depois, hoje, quando a gente olha e vê Hecate como rainha das bruxas, a gente não sabe tudo o que aconteceu para chegar até aqui.
E também não dá para deixar de citar um grande responsável por reafirmar essa ligação de Hecate com a bruxaria, que foi o Shakespeare, né? William Shakespeare. Se você não viu, tem um episódio no... Aliás, não é episódio, é um vídeo mesmo que a gente fez, né? Eu fiz com a Francine e com o Lucas, que foi sobre o simpósio de Hecate que teve esse ano. E aí eu falo sobre uma palestra que a gente assistiu sobre Hecate em Shakespeare. E lá fica bem clara a ligação de Hecate com as bruxas. Shakespeare tendo a fama que tem e o impacto dele que ele tem no mundo até hoje acabou influenciando fortemente essa visão de Hecate. Depois, se você até for olhar na cultura pop, não só na cultura pop, né, na literatura, na arte, aí você vê essa influência que Shakespeare, a visão que Shakespeare tinha de Hecate trouxe. Essa grande ligação com a bruxaria, com a magia no geral também, mas especificamente com as bruxas. E aí também não dá para deixar de falar de Circe e Medeia, né? Que hoje são consideradas, eu chamo, né, de bruxas hecatinas, que apareceram na literatura grega e tudo, mas quando Circe aparece pela primeira vez na Odisseia, ela seria a primeira bruxa, mas na verdade a gente não vê ela assim ainda falando que ela é uma bruxa ou que ela tem alguma ligação com Hecate, até porque o nome de Hecate não é citado na Odisseia, mas sim Circe sendo uma deusa, né? Ela depois, na Teogonia, o Exíduo fala que Circe é filha de Perseis, na verdade, né? Que é uma ninfa do mar, e Hélios, que é o deus Sol. Então, ela seria uma deusa também. Mas depois também tem Medeia. Eu vou fazer um episódio, quero fazer só mais pra frente, né? Falando sobre Circe e Medeia. Aí mais pra frente, Medeia é apresentada na literatura como uma sacerdotisa de Hecate. Depois, eu não lembro qual autor que cita, que daí fala que Circe é filha de Hecate. Ou filha, ou sacerdotisa, alguma coisa assim. Mas Medeia é bem mais claro que ela tem essa conexão com Hecate. E as duas, então, vistas como bruxas, aí também surge essa ligação de Hecate com a bruxaria. Claro que tem muitas outras, né? Mas eu diria que essas duas são as mais famosas, mais principais, assim, que acabaram propagando mais essa ideia da ligação de Hecate com as bruxas. E é uma coisa que não é tão mais falada hoje. É engraçado como as coisas vão mudando. Mas nessa época, até se a gente falar de Circe e Medeia, e também a ligação da bruxaria com Hecate, tem muito a ver com a questão das ervas, do trabalho com as plantas. Até que eu falo no meu livro também. Nossa, eu já estou citando bastante meus livros, gente, mas é que realmente, se vocês quiserem aprofundar, tem lá no Bruxaria Hecatina. Então eu falo da farmaqueia, que é essa arte das plantas. Seria para mim a essência da bruxaria, o trabalho com as plantas. É lógico que você não precisa trabalhar com as plantas para ser bruxa, né? Se considerar bruxa hoje em dia. Mas se a gente pensar nessa essência, tem muito a ver com isso. Se a gente olhar para essas bruxas dessa época, como que a bruxaria foi construindo, sempre caminhou com esse poder das plantas, né? Tanto de curar quanto de matar as plantas venenosas, mas também as plantas que curam. Todos esses, as bruxas tinham esse conhecimento, e era até dito que Hecate que ensinava essas bruxas esse conhecimento das plantas. Então é algo para a gente ter em mente e valorizar também. Refletir sobre como a gente vê as plantas na nossa prática. Até no vídeo que eu fiz sobre trabalho com o louro na bruxaria catina, eu falo disso, que a gente não vê só como vou usar uma planta, e sim que são espíritos que a gente estabelece um trabalho, uma relação. E honra eles, a gente tem respeito por eles. E é assim que a gente conhece esse espírito, senão o espírito não acaba, eu sinto que daí ele não se apresenta para as pessoas. Acaba sendo realmente um uso, ao invés de uma relação com aquele espírito daquela planta, que é bem mais antigo que a gente. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que não tenha ficado muito bagunçado, porque eu fui realmente fazendo de forma espontânea. E eu queria terminar aqui lendo para vocês um trechinho desse livro The Rotting Gods, que ele fala na conclusão sobre todas essas aparências que Hecate teve, tudo ao longo da história, né? E aí ele fala assim: e essas aparências são apenas isso, aparências. Em nenhum lugar na literatura clássica existente, Hecate fala até mesmo uma palavra. Aliás, Hecate não fala, né, nenhuma palavra. Diante do silêncio de Hecate,
Não havia outro recurso a não ser fazer nossas perguntas às bruxas. Então, é só um pouquinho, né, dessa ligação de Hecate com a bruxaria que é bem complexa. Até porque ele também fala, né, e eu não entrei nessa parte, porque aí também, nossa, seria aprofundar em outras questões, e aí eu teria que trazer para vocês outras referências sobre como a bruxaria foi vista, principalmente na época da Inquisição, e como muitas coisas que a gente acaba praticando da bruxaria, sendo na verdade fruto de mitologia, porque as bruxas mesmas não se falavam, as bruxas reais, né, elas não se diziam bruxas necessariamente, sim, eram julgadas como bruxas. E um exemplo disso até de práticas seria aquela garrafa de bruxa, de proteção. Então as pessoas faziam essa garrafa para se proteger contra as bruxas. Então elas pegavam a garrafa, colocavam várias coisas ali, dentre elas urina e tal, para afastar as bruxas, né, para não ser afetado pelas bruxas. E as bruxas pegaram isso para elas, tipo, a gente vai usar isso para proteção, mas era usado contra nós mesmos. Então é um pouco estranho isso, né? Ao mesmo tempo, eu acho super legal, aliás, eu pratico esse tipo de garrafa, acho legal esse tipo de magia, mas a gente pega isso do folclore, que foi criado ao redor da bruxa. E a gente se inspira nisso, né? Práticas que nem todas eram realizadas mesmo. Até a questão que eu falei do unguento de voo, tem muitos relatos da Inquisição, como que era feito, mas ao certo a gente não sabe realmente como que as bruxas, se é que elas se diziam bruxas, como que elas faziam, para onde elas iam, para quê, como. E sim que tem as confissões da pessoa contando várias coisas que a gente não sabe se é real ou não, ou é só porque ela estava sendo torturada. Então tem tudo isso também nesse meio. Mas eu quis trazer esse episódio, então, falando um pouquinho disso para comemorar, entre aspas, o Samhain, né? É o único sabá que eu acabo comemorando. Até se vocês já viram no meu Instagram, uma vez eu falei que eu não comemoro os sabás. Expliquei um pouquinho por quê. Não faz parte da minha prática mesmo, somente por conta das origens deles, não conecta e também eu nunca senti conexão. A minha visão daí vem mais da questão de se conectar com a natureza e com os ciclos da roda do ano em si, que seria para mim a essência do sabá, do que focar no sabá em si. Então, para mim, perderia um pouco esse foco. Não estou falando que isso é para todo mundo, mas na minha prática é assim. Então, eu prefiro focar na minha conexão com a natureza, independente de datas. Mas o Samhain, nem sei se estou pronunciando certo, tem tantas formas de falar, né? Tem gente que fala Samhain, enfim. Tanto faz também no fim do dia. Eu mantenho esse porque eu gosto da questão de honrar os ancestrais. E nesse dia eu gosto de honrar os ancestrais não só da minha família, mas também os ancestrais da bruxaria, né? As pessoas que foram responsáveis por trazer a bruxaria para nós hoje, da forma que a gente pratica hoje, ou que as pessoas que praticavam desde as primeiras que começaram a trabalhar com as ervas, que eu falei tudo, e também honrar as bruxas hecatinas ancestrais, que eu chamo, então Circe, Medeia, Simaeta, né, que eu também falo no meu livro, no capítulo das plantas, e todas essas pessoas que honraram Hecate de certa forma, que foram sacerdotes, sacerdotisas nos templos de Hecate que existiram. Então é um dia para eu honrar essa ancestralidade, né, dentro da bruxaria, como um todo, dentro da bruxaria hecatina e também dos meus próprios ancestrais para que eu esteja aqui hoje. Então é isso. Se vocês estavam curiosos, recebi algumas pessoas perguntando. Não tem um ritual que eu faça padrão, é mais isso, é comemorar, fazer um banquete para esses espíritos, né, e honrá-los. Então espero que vocês tenham um ótimo Samhain, sei lá, Halloween, como você quiser chamar e como você costuma celebrar, né? Aí é algo muito pessoal. Então é isso, até a próxima. Que Hecate sempre te guie, proteja e abençoe.